Oi, pessoal. Esse vídeo é sobre descobrindo os planos de Deus. Não, não para sua vida, para o mundo inteiro. Descobrindo os planos de Deus para o mundo inteiro. Ah, tá lá em Apocalipse, acaba com a gente. Sete, sete desgraças caindo na nossa cabeça. Não, não é isso não. Descobrindo os segredos de Deus para a humanidade é descobrindo o plano B de Deus. Deus tinha plano B? Deus tinha plano B? Vou provar para vocês que tem. Deus tinha plano B. Tem presciência, sabe o que vai acontecer, monta seu plano B. É sobre o plano B de Deus que a gente vai tentar falar hoje. Resumidamente, eu digo que o plano B de Deus é uma segunda casa de Judá. Uma estrutura paralela da casa de Judá, dos judeus, que Deus montou para, digamos assim, se conseguir fazer seu trabalho sem a gente atrapalhar, nos salvar, para ele nos salvar sem a gente atrapalhar. Então vamos lá, estudando o plano B de Deus. O plano B de Deus, ele começa com Judá, né? Quem era Judá? Judá era o filho de Isaac, né? Que inaugurou a casa de Judá, que vai ser dos judeus, que vai dar em Jesus, né? Jesus é um descendente de Judá. Davi, rei Davi também é um descendente de Judá. Quem mais é descendente de Judá? Vamos começar pelos filhos, certo? Porque se Deus está vendo lá na frente, o plano dele começa aqui, começa nos filhos de Judá. Quantos filhos teve Judá? Você sabia quantos filhos teve Judá? Vou dizer. Judá teve 5 filhos. Bom, ok, então Judá teve 5 filhos. Primeiro foi Er. Er fez besteira. Foi julgado por Deus e morreu. Deus matou. Ele era casado com Tamar. Tamar ficou viúva. A lei de Deus, né, que tinha sido dada no Sinai, dizia que o filho, o irmão, né, quando o filho morre, quando o irmão morre, o outro irmão deveria se casar com a esposa, né, do filho morto, do irmão morto, para assegurar a descendência para esse filho. Porque se ele não tivesse filho, né? Se ele não tivesse filho, que era o caso de Tamar. Tamar não teve filho com ele. Então, Onã, o segundo filho de Judá, se casou com Tamar. Bacana. Morreu também. 2 vezes viúva está Tamar. Ok. Tamar 2 vezes viúva. Tem mais irmão? Tem Selá. Judá não quis. Judá ficou com medo de perder o terceiro filho. Falou, não queria dar Selá, né? Não queria permitir que Selá virasse esposo de Tamar, com medo de perder o terceiro filho, já que Tamar agora era 2 vezes viúva de 2 filhos de Judá. Bom, o que Tamar fez? Tamar se deitou com Judá. Bom, mas como assim? Ela se disfarçou de prostituta, encontrou num local no caminho de Judá, disfarçada, e Judá se deitou com ela, e ela reteve os bens de Judá como pagamento. Como pagamento, reteve os bens de Judá até que Judá voltasse para pagar, né, o serviço. Bom, quando Judá voltou para pagar o serviço, Tamar não estava mais lá, tinha levado os bens dele. Os bens dele, o cajado, os bens pessoais que identificavam ele, né? Que diziam, que davam a prova para Tamar de que ele tinha se deitado com ela. Por que ela queria isso? Bom, porque o que ela queria não era se deitar com Judá,
ela queria o filho, ela queria era engravidar, e ficou grávida, né? A Bíblia nos conta, então, que ela ficou grávida de gêmeos. Então, além dos 3 filhos iniciais de Judá, 2 mortos, restaram um. Agora Tamar vai dar filho nascer 2 filhos gêmeos. Bacana. Aí a Bíblia vai nos contar que do nascimento de Tamar, dos filhos gêmeos de Tamar, tem um eventozinho especial que a gente tem que olhar com muita atenção. É o começo do plano B de Deus. O começo de plano B de Deus é no nascimento dos gêmeos de Tamar. A Bíblia conta que a parteira viu um dos bebês, botou o bracinho para fora, e a parteira foi lá e botou uma fitazinha escarlate no bracinho do primogênito, né, do que ia nascer primeiro. Só que logo depois que ela bota, o outro vai e rompe e sai na frente, nasce na frente. Esse aqui nasceu na frente. Aí né, aí por conta disso, Tamar batiza esse que saiu na frente, o primogênito, de Pérez, que significa em hebraico rompimento. E para o segundo, ela batizou de Zerá, que significa brilho, né? É brilho. Né? Então era uma criança que ia brilhar. Ok. É isso a origem dos 2 filhos gêmeos de Tamar. O que vem de Pérez? Da descendência de Pérez vai vir o Messias, Jesus. Jesus é descendente de Pérez. Davi é descendente de Pérez. Então, desse momento, desse parto desses gêmeos, com essa característica diferenciada, tem Pérez, que vai dar nascimento ao Messias, mas tem Zerá, de quem vai vir, né, uma fita escarlate, e ele vai brilhar. Bom, alguém sabe o que aconteceu com Zerá? Com a descendência de Zerá? Bom, esse é o assunto da nossa investigação, certo? A nossa investigação das histórias bíblicas e do plano B de Deus, tá? Bom, Deus sabia que através de Jesus, do seu Filho amado, Filho unigênito, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, teria que oferecer esse sacrifício, como aconteceu naquela cruz. Bom, então vamos agora investigar o plano B. Não que o plano B, com o plano B vai substituir o sacrifício de Jesus, mas o plano B vai preparar a volta, é o terreno da volta. Deus já estava preparando, através de Zerá, já estava preparando a volta de Jesus. Essa é a tese que vou tentar provar para vocês através da nossa investigação. Então vamos lá. Quem são os filhos de Zerá? Zerá vai ter filho? Vai ter filho. A Bíblia vai narrar, se você for lá em 1 Crônicas, ele vai ter 5 filhos. Qual o nome dos filhos de Zerá? Zimri, Itan, Riman, Darda e Calcol. 5 filhos. Ok. Itan, Ziman, Darda, Calcol, Itan, Ziman, Darda, Calcol, pulei um, e Rema, isso. 5 filhos. Então, a gente vai lá em Crônicas, a gente consegue saber quem são os 5 filhos de Zera. A Bíblia vai falar mais alguma coisa desses filhos de Zera? Vai. Aí é o que o plano B fica oculto na nossa Bíblia. Você vai ter que olhar com muita cautela na nossa Bíblia. Primeiro vai em Crônicas. 1 Crônicas 4, 1 Crônicas 6. 1 Crônicas 4 você vai ver os filhos de Zera. 1 Crônicas 6 você vai ver... antes de ir para 1 Crônicas 6, a gente vai ter
grava os nomes dos filhos de Zera, você vai ver que 4 dos 5 nomes, tira Zimri, e 4 dos 5 filhos vão ser identificados, vão ser descritos como referência de sabedoria quando a Bíblia vai narrar a sabedoria do rei Salomão. Então, quando a Bíblia vai narrar a sabedoria do rei Salomão, a referência de sabedoria que a Bíblia dá são 4 dos 5 filhos de Zera. Bom, então os filhos de Zera não eram qualquer um. Os filhos de Zera eram sábios. Bacana, bacana. Então Itan, Heman, Calcol e Darda são narrados como referências de sabedoria, o qual Salomão superou. Beleza, Salomão superou, mas os 4 são sábios também. Salomão vai vir num tempo bem à frente, 400 anos depois dos filhos de Zera. 400, 300 e muitos anos depois. O que aconteceu com esses filhos de Zera? O que eles fizeram com essa sabedoria toda? É isso que nossa investigação tem que ir à frente. Então vamos lá. Itan e Heman, você vai identificá-los com uma história um pouco nebulosa, escondida, com nuancezinhas, como autores do Salmo 88 e Salmo 89. Então, se você ler o Salmo 88 e 89, você vai ter um impacto, assim, olhar para aqueles salmos, entender que eles foram escritos pelos filhos de Zera, 300 e brau anos antes de Davi. Você vai ficar chocado com o grau profético que eles têm e sobre o que eles estão profetizando. Eu vou continuar essa história num segundo vídeo. Um abraço, gente.